Comigo é assim, pisou na bola uma vez só. Pra mim, depois que a pessoa fez alguma coisa comigo, ela morreu. Não desliga esse vídeo, eu não tô bravo, foi só uma brincadeira. Eu aqui, depois de ler o evangelho que a gente vai meditar hoje e rezá-lo, eu fiquei pensando na quantidade de vezes que eu escutei isso dos outros e também me perguntei se em algum momento eu também não teria dito isso. Pra mim, pisou na bola, morreu, acabou. Pois é, gente. Eu sou o Padre Fernando Clemente, sou missionário do Sagrado Coração e estou aqui para mais um vídeo do comentário ao Evangelho do Domingo. Estamos chegando agora ao 24º, deixa eu pegar minha liturgia aqui, 24º domingo do tempo comum. E o tema do Evangelho que ouviremos nesse final de semana está ainda em consonância com aquilo que ouvimos na semana passada. A citação bíblica é Mateus 18, de 21 a 25. Vai lá, pega a liturgia diária, se você tiver. Se não, pega a Bíblia. Vamos acompanhar juntos. Mateus 18, 21 a 35. Dá pausa no vídeo, vai lá, busca a Bíblia. E aí você pode acompanhar. Bom, o tema de hoje, como eu disse já inicialmente um pouco em tom de brincadeira, se refere ao perdão. Na semana passada, nós ouvimos de Jesus algumas orientações muito práticas a respeito de como proceder quando um irmão pisa na bola com a gente, quando alguém faz alguma coisa que nos ofende, que nos fere, como nos comportarmos. Jesus, diante de uma ofensa que alguém possa nos ter cometido, Jesus nunca pregou a passividade, de a gente ficar indiferente e só sofrendo com a cabecinha baixa, dizendo amém para tudo, ai, coitadinho de mim, como eu sofro. Não. Frente a uma ofensa, Jesus pede que nós nos posicionemos, porém, nunca com ódio, nunca deixando que a maldade do outro faça da gente também maus. Na semana passada ele nos ensinava que se alguém peca contra nós, que a gente chame a pessoa em particular e tente fazer a pessoa ver que ela agiu de uma maneira errada, que ela te ofendeu, que ela te feriu, e tentar chegar à paz através dessa conversa, né? Aquilo que Jesus ensinou na semana passada é basicamente o seguinte: frente a uma ofensa, não deixe que a maldade do outro te faça mal, mas se posicione e tente corrigir o outro do jeito que você mesmo gostaria de ser corrigido. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Pois bem, colocado isso, Pedro, o mesmo que protagonizou também a leitura do Evangelho há uns 15 dias, se eu não estou enganado, né? Esse mesmo Pedro, discípulo de Jesus, então pergunta para o mestre: Senhor, quantas vezes tem limite? Até quantas vezes que eu tenho que fazer isso? Que eu tenho que perdoar o meu irmão? Bom, a resposta de Jesus nós até conhecemos de memória, mas já já nós vamos ler o texto e aí vamos comentando versículo a versículo. Mas eu acho que antes de a gente entrar no texto, tem algumas coisas que seria interessante de a gente refletir. Você sabe que o tema do perdão já foi vastamente discutido ao longo da história da humanidade. E houve algumas pessoas, inclusive, que se perguntaram se o perdão seria algo natural da humanidade. Então, houve filósofos, gente até recente, que dizia, por exemplo, Nietzsche, né, que foi filósofo alemão, ele dizia que o perdão era uma fraqueza. Diante de uma ofensa, quem não respondia com outra ofensa é considerado fraco. Se eu não estou enganado, Freud, que foi o pai da psicanálise, em alguns momentos chegou a afirmar que o perdão chegava a fazer mal para as pessoas, né? Que a gente tinha que responder o mal com o mal, a gente não poderia ficar passivo a nada, né? Mas tinha que responder com uma ofensa de igual magnitude, né?
Entretanto, hoje em dia, a gente sem muita dificuldade consegue perceber pela nossa própria experiência e por aquilo que muitos profissionais da área da saúde falam, psicólogos, que na verdade, muito embora o perdão seja uma opção, seja uma coisa que a gente precisa fazer, não é uma coisa que vem absolutamente natural na gente, como vontade de comer ou vontade de beber água. É um esforço, né? Então, nesse sentido, a gente poderia dizer que o perdão é uma característica que a gente foi construindo, né? Mas, por outro lado, não é difícil a gente perceber o quanto o perdão faz bem. Há muitos estudos de psicólogos hoje que dizem da importância fundamental de a gente aprender a perdoar se a gente quer ter uma vida mais saudável, mais leve, mais feliz. Quem fica guardando rancor adoece, né? Muitas medicinas alternativas, a medicina tradicional chinesa, entre outras, né? Eu não sou especialista em nada disso, tá, gente? O que eu tô falando é partilha a partir daquilo que li, né? E também daquilo que eu experimentei na minha própria vida. Mas muitas dessas medicinas tradicionais falam da importância de você não ficar guardando rancor, ou seja, perdoar, deixar ir, né? Não deixar que a maldade do outro nos faça maus. É justamente essa tendência, essa linha que Deus nos revelou em Jesus Cristo que nós devemos seguir. Buscar o perdão como caminho de vida plena, né? A vingança, o ódio, o rancor não fazem bem, não só para nossa alma, mas para o nosso físico, para o nosso corpo, não nos faz bem. Vamos ver então, já que temos isso claro, vamos ver o que Jesus nos fala sobre quantas vezes a gente tem que perdoar alguém. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Vamos parar aqui um pouquinho. Certamente Pedro deve ter ouvido Jesus falar em outra parte do Evangelho, mas não é em Mateus que está registrado isso, é em Lucas. Jesus dizendo aos seus discípulos que se alguém viesse e pecasse contra nós até 7 vezes num dia, não é 7 vezes ao longo da vida, 7 vezes num dia, e se 7 vezes ele viesse dizer que estava arrependido, 7 vezes a gente tinha que perdoar. Pedro achou que esse já era um número muito alto, então ele já chegou perguntando, assim, acredito eu que imaginando, eu acho que Jesus não vai parar nas 7 vezes. Por onde a carruagem está andando, pelo que ele falou semana passada, pelo que ele já andou falando outros dias, eu acho que essa história de perdão vai mais longe. E Pedro faz questão de levantar essa pergunta porque havia, na época de Jesus, bom, só um pequeno parêntese, os fariseus, os doutores da lei, aquela turma com quem Jesus vive discutindo sobre a palavra de Deus, além de usar os textos da Bíblia, que a gente chama de Antigo Testamento, mas especialmente os 5 primeiros livros da Bíblia, além desses textos, eles usavam outros textos que eram de comentários a respeito da palavra de Deus. Esses comentários tinham para eles tanta importância quanto a própria palavra de Deus. Eram igualmente estudados e se buscava viver o que eles ensinavam ali. Esses textos, alguns grupos judeus usam até hoje, né? Esses textos é o que se chama de Talmud e outras coisas. É a Torá oral, né? E nesses textos, que muitos deles já existiam no tempo de Jesus, por que eu estou fazendo esse parêntese, né? Ali havia prescrições de vida que eram mais assim casuísticas, né? Eu já falei aqui antes que os fariseus tinham
Deixa eu me organizar aqui melhor na cadeira, né? Que os fariseus, eles tinham, além dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, né? Eles estabeleceram outros 613 mandamentos. Muitos desses 613 mandamentos estão lá no Talmud, estão nesses outros escritos, né? E havia uma prescrição nesses outros escritos que dizia que você tinha a obrigação de perdoar um irmão 2 vezes, no máximo 3. Na 4ª vez ele tinha que ser punido e você não tinha mais obrigação de perdoá-lo. E isso se referindo especificamente ao que acontecia entre os membros do povo de Israel, entre os irmãos, entre aspas. Se um pagão pecasse contra você, então você não tinha obrigação nenhuma de perdoá-lo, porque ele era um pagão, né? Então era um pouco esse o ambiente que Jesus vivia e que Pedro fez essa pergunta. Então Pedro já estava pensou que era muita ousadia de Jesus elevar o número de 3 vezes no máximo para 7 vezes e para todo mundo. Então Jesus, ele pergunta, é até 7 vezes mesmo? Você tem certeza que é isso? E Jesus fala, não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É claro que a gente não vai calcular, né? Não é uma questão matemática, mas esse número 7 é um número muito simbólico na Bíblia, porque representa a totalidade, a perfeição, né? A semana tem 7 dias, uma fase da lua dura em média 7 dias. 7 são as cores do arco-íris, são muitos setes na natureza que levam a esse simbolismo de um número que representa o todo, né? O completo. Então dizer que alguém vai ser perdoado 70 vezes 7 significa que ela vai ser perdoada a vida inteira. A nossa obrigação como discípulos de Jesus Cristo é a de perdoar sempre, né? Até esse número, né? Esse jogo de palavras que Jesus usa de 70 vezes 7 faz lembrar uma outra situação lá no Antigo Testamento. Você deve lembrar daquela história lá de Adão e Eva, que tiveram um filho, Caim e Abel. Caim matou o próprio irmão, Abel. E da descendência de Caim, depois de algumas gerações, aparece um fulano chamado Lameque. Isso está em Gênesis 4, tá, gente? E o Lameque, uma das falas dele que é registrada no Antigo Testamento, fala que ele seria capaz de matar um jovem por causa de um arranhão. E que se Caim foi vingado 7 vezes, ele seria vingado 77 vezes. Então, nas primeiras páginas da Bíblia tem essa fala de alguém que quer se vingar eternamente. E Jesus supera isso, né? Esse número que Jesus usa, esse jogo de palavras, faz lembrar, né, esse outro extremo da história. Alguém lá no Antigo Testamento que queria se vingar, guardar rancor, ódio, 70 vezes 7. Jesus inverte completamente o jogo. Não, é o contrário, é o perdão que tem que acontecer nessa proporção. Pois bem, vamos em frente. Jesus, depois de falar isso, ele resolve contar uma parábola para explicitar melhor o conteúdo do que disse. Assim continua. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Aqui tem algumas coisas interessantes. No nosso texto, na tradução que a gente usa na missa, né? Talvez se você for na Bíblia, você vai encontrar essas palavras um pouquinho diferentes. Jesus conta a história do rei que resolveu acertar as contas e chamou um fulano lá. A nossa tradução diz que ele devia uma enorme fortuna.
Mas no texto mesmo está escrito assim, que ele devia 10.000 talentos. Gente, talento não é o talento que a gente fala, né? De, fulano tem talento para escrever ou para cantar, não. Talento é uma medida de peso, que nem tem quilo, né? Grama e outras. 10.000 talentos, que é o que esse bendito desse homem devia para o rei, equivalem, eu até anotei, pasme, 350 toneladas de ouro. Gente, 350 toneladas de ouro. Você consegue imaginar o quanto que seria isso? O tamanho que seria isso? Quanto que vale? Pra você ter uma ideia, na época de Jesus, tem um historiador, até aqui o livro dele, chamado Flávio Josefo, que viveu mais ou menos na época de Jesus. E ele conta que o imposto que foi arrecadado na terra de Jesus ao longo de um ano inteiro dava 900 talentos. Quer dizer, é bem menos do que o que esse homem devia. O dinheiro que andava no reino inteiro não era o tanto que esse homem devia. 350 toneladas de ouro. Quer dizer, Jesus está dando um exagero, porque isso era uma quantia que ninguém tinha. Era uma dívida absurda, ninguém jamais conseguiria ter 350, uma pessoa só, empregado ainda, 350 toneladas de ouro. Alguém fez um cálculo, não fui eu, dizendo que para se chegar a esse valor, um trabalhador no tempo de Jesus teria que trabalhar 200.000 anos, teria que juntar o salário de 200.000 anos para conseguir chegar nesse valor. Então, o que Jesus quer deixar claro é que aqui foi traduzido só por uma enorme fortuna, mas é que era uma dívida impagável. Então, essa fala do empregado que chega para o rei e fala assim, olha, me dá um prazo que eu vou pagar, o próprio patrão ia pensar, ele nunca vai pagar isso. Não tem condições, como é que alguém vai juntar 350 toneladas de ouro para pagar, né? Então, esse gesto do rei, que representa Deus na história, é um gesto de quem tem um grande coração. É interessante também que o texto original, né, em grego, o empregado ele se prostra aos pés do patrão, e a gente traduziu aqui por dá-me um prazo, mas em grego a palavra que ele usa é assim, tenha um coração grande, né? Algumas bíblias trazem como seja paciente, tenha paciência. Mas o empregado, diante de uma dívida que ele próprio sabia que não ia conseguir pagar, ele pede para o seu patrão ter o coração grande. E o que acontece? O patrão perdoa toda a dívida, ele perdoa uma dívida de 350 toneladas de ouro. Por quê? Porque teve compaixão. Essa palavra muito querida de Jesus, e que ele frequentemente usa para explicar o que Deus sente por nós, tem um significado profundíssimo, né? A gente poderia falar isso aqui horas sobre essa palavra compaixão, mas eu vou só frisar a ideia de que compaixão é a capacidade de nós colocarmos o nosso coração junto ao sofrimento do outro, de trazermos o sofrimento do outro para o nosso coração. A capacidade de a gente se colocar na pele do outro, deixar o nosso coração um pouco de lado e sentir com o coração do outro o que aquela pessoa está sentindo, o que ela está vendo, né? Sair de si. O patrão olhou para a situação do seu empregado, se colocou na situação do seu empregado, que não tinha condição de pagar aquela dívida e que poderia ter, como era a lei naquele tempo, poderia ter a sua família perdida, vendida como escravos. Ele sentiu lá dentro essa dor, a dor do outro, e decidiu tirar a dívida, apagar a dívida. A vida do empregado estava nas mãos do patrão. Ele sabia que bastava ele fazer isso e a vida daquele empregado poderia ser liquidada. Não quis causar esse sofrimento, sentiu compaixão, perdoou a dívida. Até aqui a história tá linda, né? A gente poderia parar por aqui. Mas vamos seguir em frente.
Essa segunda parte da história, agora a cena muda. A gente estava no palácio do rei, vimos o rei que perdoou o empregado. Agora vamos ver o que o empregado fez ao ser perdoado. Eu gostaria de convidar você a fazer um exercício. Finja que a gente não ouviu essa primeira parte, que a gente não sabe o que aconteceu lá dentro do palácio. Vamos olhar para a situação com olhos de quem viu, sem saber o que tinha acontecido no palácio. Não sei se me expliquei bem, mas eu acho que você entendeu, né? Vamos lá. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu, mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Olhando a cena sem entender o que tinha acontecido antes, um homem está andando na rua e encontra o outro que lhe deve 100 moedas. 100 moedas era o que dava para juntar em 3 meses de trabalho. Quer dizer, uma quantia pequena e que o outro, com o tempo, realmente poderia pagar. Mas o que o outro fez? Grudou no pescoço dele, sufocou-o, dizer: paga o que me deves. Me dá um prazo, tenha um coração grande, por favor. Mas ele não sentiu compaixão e fez o outro ser preso. Pela justiça da época, o homem tinha razão. O que sufocou o outro. Ele teria esse direito, porque ele estava sendo lesado e o outro não estava pagando uma dívida. Ele até poderia fazer isso. Mas o que nos revolta ao vermos a atitude dele é a cena anterior. Ora, o patrão dele tinha perdoado a ele uma dívida de 350 toneladas de ouro. E ele não foi capaz de se colocar no lugar do outro do jeito que o patrão tinha se colocado no lugar dele. Tá entendendo? Não foi capaz de ter a mesma empatia com a qual ele foi tratado. Por causa de 3 meses de salário, ele pôs a vida daquele outro todo a perder. Não é? Pois bem, ele estava fazendo justiça. Mas aqui se apresentam 2 parâmetros, 2 justiças. A justiça de Deus e a justiça dos homens. A justiça dos homens, ela é muitas vezes até mesquinha. Nem toda lei, nem tudo aquilo que é legal, né, é uma lei justa, nem sempre, né? E a lei de Deus, por outro lado, é a lei da misericórdia, é a lei da compaixão, é a lei de aprender a se colocar no lugar do outro. Pois bem, a pergunta que nós poderíamos nos fazer ao olharmos para essas 2 situações é muito simples. Nós estamos vivendo a nossa vida mais próximos de qual tipo de justiça? Da justiça que faz questão de pagar simplesmente o bem com o bem e o mal com o mal? Ou estamos mais próximos de viver aquela justiça do rei que era capaz de perdoar até uma dívida de 350 toneladas de ouro? Aqui tem um ponto que talvez você possa pensar. Ah, mas então significa que a gente pode fazer o que quiser, que Deus sempre perdoa tudo? O perdão de Deus é um manto que cobre tudo, que esconde o que está errado e que fica tudo por isso mesmo? Pode ser que a gente se questione isso e até ao se questionar se sinta um pouco incomodado, porque isso não nos parece certo, que aquilo que está errado seja simplesmente relevado, né? Mas já a gente vai voltar nesse tema e essa compreensão vai ficar um pouco mais clara. Pois bem, seguindo aqui o texto, logo após o que tinha acontecido com o dito cujo lá, né?
Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. Termina Jesus. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Pois é, gente. Olhando esse desfecho, a gente precisa ter claro o que motivou essa parábola de Jesus. Foi Pedro perguntar quantas vezes a gente tinha que perdoar o nosso irmão. O costume da época dizia que era até 3, 4 vezes. Jesus fala que tem que ser sempre. E sabe por quê que tem que ser sempre? A intenção dessa parábola é chegar nesse ponto. Porque eu e você, e quem quer que mais possa ouvir essa parábola no mundo, nós temos telhado de vidro. E quem tem telhado de vidro não joga pedra na casa dos outros. Nós gostamos de ser perdoados, pedimos perdão a Deus com muita frequência, mas igualmente importante é que aprendamos a perdoar. Aliás, no Pai Nosso, a gente diz a Deus que pede a Ele que nos perdoe do mesmo jeito que a gente já está perdoando aqueles que nos ofenderam. Não é isso que a gente reza todo dia, às vezes mais de uma vez ao dia? Então, a capacidade de perdoar sempre é porque nós também erramos sempre. O outro pisa na bola com a gente. É verdade, às vezes pisões doídos, né? Mas nós também pisamos na bola. E é preciso a gente ter essa maturidade. Então, a história do rei que perdoa, é capaz de perdoar uma dívida incalculável, representa Deus que é capaz de perdoar absolutamente tudo de nós. Mas Ele quer que essa generosidade dele, esse grande coração dele, ensine a nós a termos um coração grande que nem o coração de Deus. Um coração que é capaz de perdoar sempre, ilimitadamente. E isso visando a uma maior qualidade de vida na gente, né? Se a gente fica guardando rancor, a gente adoece, vai nos fazer mal e a gente vai adoecendo o nosso entorno. Para terminar, gente, duas coisas que eu acho que seriam interessantes se a gente pensar. Em primeiro lugar, não, duas não, uma só, para ficar ainda mais claro, tá? A gente precisa ter bastante claro o seguinte: o perdão é sumamente necessário para o nosso bem viver. Mas o perdão não é uma coisa absolutamente fácil, natural. Não é uma coisa que simplesmente nos vem como sono ou como fome, como coisas fisiológicas, né? O perdão é um exercício. E em que consiste o perdão? Em primeiro lugar, nós temos que ter clareza que o perdão é uma decisão. Eu tomo a decisão, vou perdoar. Estou aqui pensando, de repente, numa pessoa que me ofendeu no passado. Você também, de repente, pode fazer esse exercício. Eu tomo uma decisão. Eu não quero mais ficar guardando rancor. Certo, tomei decisão. É o primeiro passo. O segundo passo, ter clareza de que, muito embora Jesus tenha dito que o perdão deve ser feito até 70 vezes 7, ele não disse que tem que ser feito em 7 segundos ou em 7 minutos. Perdão é um processo e às vezes leva bastante tempo. Dependendo do tamanho da ofensa, dependendo da gravidade da coisa, leva-se muito tempo para se conseguir perdoar. Mas não é impossível. Da minha experiência de padre, de ouvir as pessoas, eu já presenciei cenas de perdão muito poderosas, de ofensas realmente graves,
envolvendo a integridade de alguém. Então, eu acredito sim que o perdão é sempre possível, mesmo diante da morte, mesmo diante da violência, a gente pode viver o perdão de alguma maneira. Então, tomar a decisão. Segunda coisa, balancei o negócio, a câmera. A segunda coisa é saber que se trata de um processo, né? 70 vezes 7, mas não em 7 minutos. Às vezes vai levar um tempinho. E a terceira coisa é entender que é um trabalho, é um exercício. Esse exercício de perdoar tem algumas coisas que a gente tem que estar atentos. A primeira delas é, quando eu decido perdoar, respeitando esse processo que vai levar um tempinho, a primeira coisa que eu tenho que ter na minha cabeça é parar de alimentar ódio, parar de alimentar raiva, tirar o ressentimento. O que é ressentimento? É sentir de novo, né? Ressentir. Então, a pessoa me ofendeu, a pessoa fez uma coisa que me fez mal. Eu procurei fazer aquilo que Jesus disse na semana passada. Tentei falar com a pessoa não se emendou, levei outras pessoas para conversar junto, a pessoa continuou fazendo aquilo. Já não consigo mais mudar aquilo. Então tá. Preciso então, diante desse fato, mudar a minha relação com isso. Então não ficar toda hora com aquela coisa de ai que raiva, ai toda hora eu lembro disso, toda hora eu vejo isso. Pensar meios de evitar ficar alimentando o ódio daquela pessoa, porque isso não vai te fazer bem. O ressentimento, o rancor, é você beber veneno esperando que o outro morra. O outro tá lá vivendo a vida dele, o que te ofendeu, tá tocando a vida. E você, enquanto fica aí, ai que raiva, ai tá errado isso, tá... não vai resolver. E você tá se matando, né? A outra coisa que é importante, além da opção pelo não ficar se ressentindo, né, não ficar alimentando ódio, o outro ponto importante é a reparação. Algumas ofensas exigem isso. Vou começar de coisas simples. Por exemplo, alguém me roubou, né? Então, a reparação exigida é que quem me roubou me devolva, né? Então, se é possível fazer reparação, o perdão também passa por isso. Não só por isso, mas é uma das coisas que passa. Se alguém foi a público falar mal de mim, né? Faz parte do processo de perdão que haja uma reparação, né? Que haja a escuta da sua parte da história. Se é possível remediar o mal que foi feito, isso também faz parte do processo de perdão. Friso o se é possível, porque nem sempre é, né? Ofensas graves, né, que envolvem a perda de um ente querido, a morte, por exemplo, não tem como a gente ressuscitar, né? Mas a gente, diante de uma coisa que nós não podemos mudar, há uma coisa que nós podemos fazer. Eu não posso mudar a situação, mas eu posso mudar a minha relação com essa situação. Aceitar, né? Tentar entender, trabalhar isso, ressignificar. Por fim, fazer o esforço daquilo que foi dito no Evangelho. O rei perdoou a dívida do servo porque teve compaixão, porque se colocou na pele daquele servo e entendeu que se ele exigisse pela lei que o servo pagasse as 350 toneladas de ouro que devia, o servo ia perder a família, ia ser preso e a vida dele ia acabar. Ele só foi capaz de perdoar porque se colocou no lugar do outro, senão teria simplesmente mandado cumprir a lei. O perdão também passa pela capacidade de a gente se colocar no lugar do outro e tentar entender o porquê que ele agiu como agiu, né? E eu acho que isso é uma experiência muito libertadora. A gente entender o porquê que a pessoa agiu como agiu. E em alguns casos a gente vai se dar conta de que
aquela pessoa foi grosseira ou agiu de determinada maneira com você porque ela não sabe agir de outro jeito. E por que não sabe agir de outro jeito? Porque se você for conhecer a história da pessoa, o que ela já viveu na sua família, enfim, você vai entender que de repente a pessoa não conseguiria agir de outra maneira por tudo aquilo que ela já passou na vida. Lembro de duas historinhas, né? Uma que é aquela coisa o sapo e o escorpião. Acho que você já deve ter ouvido essa história, né? O sapo estava nadando no lago e viu um escorpião na beira do lago. E o escorpião falou assim: ai, por favor, leva eu do outro lado do lago. E o sapo falou: não, você é um escorpião, não vou te levar de jeito nenhum. Não tô doido. Ah, por favor, eu te prometo que não vou fazer mal. Tanto o escorpião falou que o sapo acabou cedendo. O escorpião subiu nas costas do sapo. O sapo começou a atravessar a lagoa. Quando estava chegando do outro lado, o escorpião ferroou o pobre do sapo. E o sapo olhou para ele desesperado e falou assim: mas você me disse que não ia fazer isso. O escorpião falou: infelizmente é a minha natureza. Então não estou dizendo que tenha gente que seja naturalmente má, mas às vezes a gente não pode esperar que saia leite de pedra. Tem gente que sofreu tanto na vida, foi tratado tanto à base da paulada, ou teve experiências tão traumáticas na vida, que elas não vão conseguir entregar o que não tem. Como é que você vai esperar que alguém com quem você convive, de repente, seja doce como com mel de engenho com você, se ela nunca recebeu doçura na vida? Então, esse se colocar no lugar do outro, tentar entender por que o outro age como age, é uma experiência que ajuda ao perdão. Quanto mais a gente conhece as pessoas, mais fácil de perdoar fica. A outra situação que eu falei, e recomendo se você não assistiu ainda, é o Alto da Compadecida. Eu não vou contar o final para não dar spoiler, mas o que acontece com aquele que a gente acha que é o vilão o tempo todo, e a hora que a gente entende o porquê que ele é vilão, abre uma coisa dentro da cabeça da gente. Processo de perdão, então, é uma decisão que passa pela compreensão de que será um processo, que passa pela decisão de não mais ficar alimentando o ódio, né? Tomar essa decisão, e que passa principalmente pela capacidade de se colocar no lugar do outro. Se a gente faz isso, a gente está abrindo as portas para a paz entrar na nossa vida. Então, nessa semana, vamos pedir ao Senhor essa graça de viver essa palavra e convido você a fazer essa experiência. Se há alguém que você ainda não conseguiu perdoar, tenta entender o mundo dessa pessoa. E mesmo que você não consiga ser amigo desse alguém, que ao menos você não seja inimigo. Ao menos abre espaço para essa paz dentro de si. Um bom domingo, uma boa semana.